Uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento de número 5 de um total de 7, da aula 20, intitulada Instrumentação Geotécnica, Avaliação de Desempenho. O foco aqui da Academia Dynamis é o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Na primeira parte dos mini treinamentos, nós falamos de um tema. 20 temas são o número dos 20 cursos ou as 20 aulas que nós temos estão na grade de curso. E agora estamos para colocar a grade de cursos do ano que vem. E cada quinzena que tem um curso, uma aula que é composta por 10 horas de trabalho, dispostas de segunda e terça, de 2 semanas consecutivas. Nos mesmos dias de manhã nós fazemos os nossos mini treinamentos, né, de 10 minutos na parte temática. Depois segue com a parte que eu chamo administrativa, gestão da vida cristã, e a terceira parte, estudo da vida espiritual. É um projeto único, não conheço outro igual, nem sequer parecido. Ele é pioneiro e ele é inusitado, porque com a minha formação de engenheiro civil, fazer essa integração com a Bíblia, não sendo religioso, em vida espiritual, é mais um testemunho da minha vida, né? Vida espiritual, vida cristã verdadeira, que faço aqui como engenheiro civil, dizendo que foi o Espírito Santo que me guiou para isso, que pese os inúmeros defeitos ou problemas que eu estou em processo de depuração. Bom, mas dando continuidade, então, à nossa quinta parte aqui desse mini treinamento, estávamos falando, íamos falar das investigações geotécnicas, né? Nesse case, e nós já estamos entrando no capítulo 5 dos cases, né? Esse case é chamado Paraisópolis, e estamos falando então das sondagens, né? Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos fechando a grade dos 20 cursos do ano, né? Em seguida, semana que vem, nós vamos estar falando de como trabalhar conosco. É uma visão bastante ampla de como trabalhar conosco, pois integramos aqui a vida do plano natural e no plano vertical. E voltando ao slide, está lá, por exemplo, uma orientação que damos com relação a sondagens, né? Que é essa foto, da forma que está sendo mostrada aí. E vê que o ano dessa foto é 1916, dizendo que há muito tempo nós fazemos isso. Depois a outra coisa que eu quero sempre enfatizar, todos os dias a gente fala, é do PGG, que é o Perfil Geológico Geotécnico. Hoje eu falo PGG 3D, porque eu incorporo ao PGG não só a definição das regiões tipicamente iguais. Nós hoje estamos fazendo gratuitamente para a sociedade o programa de investigação geotécnica, que inclui a formatação, é só orientação, né, para a equipe fazer o perfil geológico geotécnico e, a partir deles, então, definir a coleta de amostras e ensaios de laboratório. Então, está aqui a planta do local em questão, né? Aqui está um dos perfis, o PGG1, né? E as diversas camadas que foram observadas e não a partir dessa sondagem, desse programa de investigação e dessas sondagens, né? Aqui o PGG2 e, igualmente, as definições das camadas. A partir das definições das camadas, então, nós vamos definir pontos de coleta de amostras para representar, ou ensaios in situ, para representar os parâmetros de resistência de comportamento de engenharia de cada uma dessas camadas. Aqui o PGG3, igualmente as 3 camadas representativas. Aqui o PGG5, definindo as camadas. E aí as coletas de amostras, né? Então, está aí definido onde foram coletadas as amostras, por processos de poço, onde foi possível poço,
e onde foi necessário fazer o Denison, a amostra Denison, né? Aqui fazendo a abertura do poço com a proteção para o homem, com revestimento. Aqui também tirando os blocos, que nós chamamos bloquinhos representativos de cada camada. Aqui o transporte da sonda rotativa, se posicionando numa berma, aqui ela posicionada, e a coleta da amostra Denison, né? Que é muito importante aí hoje na coleta de amostras. Aí vem os ensaios triaxiais, resultado dos ensaios triaxiais, a aderência que deu da camada mais importante, que é a camada 3, com relação aos ensaios previstos no projeto e depois no controle de qualidade. O quadro resumo de parâmetros, que aí envolve parâmetros de pesquisa bibliográfica também, o dimensionamento desses taludes, as necessidades de reforço do maciço, de rebaixamento do lençol freático, para poder conferir a segurança adequada, como definimos a adesão dos grampos, que era a solução usar solo grampeado, as formas diferentes de obter adesão, o desenho de projeto, o aterro reforçado que existia no pé, ou que existe, né, que foi executada, detalhes do grampo, detalhes do aterro e a instrumentação, que é o objeto desse curso. Então aí está os indicadores de nível d'água, o modelo de cada um deles, os locais de instalação, a monitorização dos níveis d'água, aqui a instalação desses indicadores de nível d'água, os cuidados devidos, a marcação no terreno do instrumento, numeração, proteção, a execução da obra, com o monitoramento da mesma. Essa era uma fase provisória, de proteção provisória. A valeta drenante foi muito importante para rebaixar o lençol freático. A instrumentação nos guiou para segurança e poder escavar. Estávamos escavando no pé do talude. Aqui os resultados de instrumentação. O pluviômetro. A execução da obra já estava sendo, então, como vocês podem ver, sendo monitorada, né? À medida que ela estava sendo feita, nós estávamos obtendo os resultados de instrumento, que é a pesometria, basicamente, nesse caso, e marcos superficiais também. Aqui mostrando a fase da execução do solo grampeado, a verificação da aderência com relação à estimada no projeto, aqui o aterro reforçado, a controle tecnológico de execução, a avaliação de desempenho, então, que eu tenho dito é o acompanhamento no nível d'água, a vazão, vazão nos drenos horizontais profundos. Aqui o acompanhamento, então, dessas ilhas de instrumentação, as ilhas de investigação e ilhas de instrumentação também, análise das leituras, os níveis verde, amarelo e vermelho com relação à instrumentação. Agora vamos passar por um outro caso, caso do Guarujá, que é um aterro sob solo mole, topografia, as definições das camadas, os estudos de alternativa de aterro sob solos moles, as várias alternativas e os ensaios laboratório, a escolha das alternativas, o desenho da instrumentação, então, placas de recalque, e aí as considerações finais desse caso.
Aí entramos no outro case, que é um loteamento, idem, mapeamento geológico, fazer o PGG, sondagens, ensaios para definir o perfil geológico geotécnico, a definição das camadas, a coleta de amostras, o resumo, dimensionamento dos taludes e os desenhos de projeto, a execução da obra, e a instrumentação aí foi observação visual durante a obra, pesometria, né, pesometria e marcos superficiais, além do controle tecnológico. Então, encerramos aqui a primeira parte do nosso mini treinamento e vamos para a segunda parte, então.